Gravado nos estáveis estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que está de luto pela morte da Elizabeth II. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown. E fale também sobre aquilo que lhe dói. Precisamos falar sobre a Ferrari e o Corinthians. E eu sou Nádia Olensky Brown, esposa do Fabrício Brown, e a vida é a arte que acontece no tempo. E eu sou Adriano Marcos, acadêmico do 10º semestre de Psicologia, e se falar é a melhor opção, ouvir é a melhor ação. Todo mundo é profundo aqui. E aqui é o professor Vinícius de Almeida com aquela pergunta: como é o nome do grupo WhatsApp que só você participa? A gente vai começar então esse episódio aqui do Direito do Mato, um episódio especial, um episódio, professor Fabrício, multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Né? É o episódio que a gente está inaugurando o Direito do Mato, conhecendo outras áreas, né, para a gente poder aprender um pouco mais, o pessoal que ouve também. E aqui a gente tem a grande alegria de poder contar com a participação da Nádia, do Adriano, que são acadêmicos do 10º semestre do curso de Psicologia aqui da Unigran e também fazem parte da comissão da campanha de Setembro Amarelo também aqui da instituição. Nádia e Adriano, muito obrigado pela participação de vocês, vai ser uma coisa que realmente vai enriquecer bastante aqui, tanto para mim como o Fabrício também, como para os nossos ouvintes. Muito obrigado. De certa forma, eu já ouvi esse assunto em casa, mas... Bom, né? Sempre bom ouvir mais um pouco. E também continuar os agradecimentos aqui à Unigran por oferecer esse estúdio para a gente poder gravar os nossos episódios do Direito do Mato. Agradecer também ao nosso ouvinte, que como você, o nosso projeto continua sempre fortalecendo. E claro, né, com aquele que é o responsável de fazer tudo isso aqui dar certo, que é o grande Paulo Bandi, que faz esse podcast também ter essa qualidade de áudio e som. Só o conteúdo que ainda... Não, hoje nós temos um upgrade no conteúdo. Hoje é diferente. Não é pela nossa parte, mas é pelos convidados. Não é? E além disso, nos sigam em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. No Instagram, porque o Facebook e o Twitter já virou mato há um tempo. E acompanhe também, né, nas nossas plataformas de áudio e vídeo. Já comprei elas, tá? Spotify, Orelo, Deezer, Amazon. Elon Musk. Amazon Podcast. E também por vídeo lá no YouTube. E ainda continuamos sendo o primeiro e único podcast direito lá do Rumble. Ninguém teve a criatividade que nós tivemos de instalar naquela... Um dia nós seremos reconhecidos como pioneiros lá naquela plataforma. E pedimos a você, né, fazer o papel do Fernando, irmão e irmã, né, querem contribuir nessa messe do Senhor, que adquira também uma de nossas canecas. Paulo, corta com o drone. Adquira uma. E o drone perdeu o controle. O drone mudou, tá difícil, né? Adquira uma de nossas canecas, e assim você contribui com a messe do Senhor e com o nosso humilde trabalho também, né? E dá uma injeção de ânimo que faz uma diferença danada isso no nosso faturamento anual, né, professor Vinícius? E lembrando, é edição limitada. E com aquele desconto que válido até o dia que você comprar. A hora que você pedir, ela não vai mudar de preço. Aumentou o preço do fabricante, mantivemos o preço para o consumidor. Mais do que isso, menos que isso a gente não consegue fazer. Então é isso. Vamos falar hoje sobre o Setembro Amarelo. Estamos no mês de setembro e todo mundo está falando sobre Setembro Amarelo, e nós, o direito, ficamos meio perdidos no que são as coisas do mundo. A gente fica preso nos nossos assuntos e etc. e acaba deixando de enxergar o que acontece ao nosso redor. Mas o Setembro Amarelo é dedicado à prevenção e conscientização contra o suicídio. Cerca de 12 mil suicídios são registrados todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Os índices crescentes de suicídio nas últimas décadas alertam sobre a importância de falar sobre o assunto. Ainda muito tabu acerca do tema, mas o colocar em pauta na sociedade é um fator importante para evitar a perda de outras vidas. É nesse cenário que o Setembro Amarelo ganha cada vez mais força. A campanha mobiliza a sociedade para a conscientização sobre o tema, falando sobre como identificar sinais da ideação suicida, como ajudar ou buscar ajuda. Esse negócio de falar sobre o tema também, durante muito tempo virou tabu falar sobre o tema, né? A imprensa não fala sobre o tema, alguém suicidou, não se fala sobre o assunto, fala muito pouco, noticia e tal. Eu estava assistindo daí também por curiosidade,
um podcast, e até uma psiquiatra falando que isso surgiu lá em 1800 e alguma coisa, por conta de um romance que ele se suicidou e romantizou o suicídio, aí por conta daquele livro, então meio que a imprensa falou assim, melhor não tocar nunca mais nesse assunto. E o não tocar no assunto não é também romantizar, né? É alertar. Sim. Tem formas, maneiras disso aí. E essa é a finalidade, então, de vocês, né? Exatamente, é alertar, trazer a conscientização, reflexão, né, sobre o mês, né, de setembro, mas conscientizar e fazer a reflexão não é só no mês de setembro. O mês de setembro ele apenas marca esse momento da campanha, né, mas falar sobre suicídio, prevenção ao suicídio é uma, vamos dizer assim, uma demanda que se estende a todo o ano, né, não só o mês de setembro. E aqui a gente tem na faculdade, né, até mesmo a nossa coordenadora sempre vem dizendo que temos outras atividades voltadas também na prevenção, né, e ao cuidado, ao acolhimento dessas pessoas que estão em sofrimento mental. Não é só no mês de setembro. O mês de setembro é um mês que mundialmente ele é marcado, né, para fazer essa campanha. Então, essa campanha não acontece só aqui em Dourados, só na Unigran, não, é a nível de Brasil, é nível de mundo. E é importante destacar, né, Nádia, que a OMS recentemente vem destacando a importância de se falar sobre a prevenção ao suicídio. Então, falar da prevenção ao suicídio não é romantizá-lo, né? Tanto que existem algumas orientações, por exemplo, nós não vamos falar sobre métodos, nós não vamos falar, trazer à tona essa romantização, mas sim falar com responsabilidade do acolhimento, né, das possibilidades. Então, falar de suicídio é mais do que apenas falar, né? Por isso que eu iniciei com essa fala. Se a gente está falando, a gente tem também promover a escuta, porque não basta só falar, né? Se eu estou dizendo, olha, falar é importante, é a melhor opção, então, se a pessoa quer falar, tem que ter quem escute. Isso. Então, nós precisamos trabalhar para... a campanha do Setembro Amarelo, ela precisa agora começar a trabalhar para disponibilizar a escuta, né? E aí a gente tem várias possibilidades dentro dessa campanha, né? E essa ideia que vocês falam de acolhimento, então ele não é apenas por exemplo, a forma como vocês trabalham de conscientizar ele, então envolve outras atividades. Sim, também? Acolhimento, o que seria essa ideia do acolhimento? Então, para ser assim mais preciso, a questão do acolhimento aqui com a Unigran é lá no núcleo de psicologia da Unigran. Lá nós, como estagiários, junto com os nossos professores na clínica, nós atendemos pessoas em sofrimento psicológico. Então, a pessoa chega com um sofrimento, ela passa por uma triagem, um atendimento, aí ela passa por um acompanhamento, né, às vezes por um período até longo, né, psicoterapia, para que de alguma forma a gente amenize, então através da escuta, da fala, né, e aí cada clínica também tem o seu jeito de lidar com esse sujeito em sofrimento, né. É isso que eu fiquei pensando, será que existe uma forma de trabalhar tabelada, escrita, assim, esse é o livro das regras que a gente tem que seguir para abordar esse tema? Até porque seria um contrassenso, né, porque cada sujeito é único, ele deve ser tratado e olhado através da singularidade dele, então não existe vamos dizer assim, uma fórmula. Uma receitinha de bolo, não, né? Não existe. Por isso que até a fala do Adriano é nesse sentido, dar menos ênfase, né, ao ato em si, o suicídio, e mais ênfase ao sujeito que sofre. É esse que a gente tem que acolher. É importante também, né, nesse sentido que a Ana está falando, o que é o fenômeno, né, o fenômeno do suicídio? Ele é multicausal. Ele é multifatorial e até por isso é difícil da gente fazer isso pode, isso não pode, tabelar para todo mundo. Por quê? Porque as razões que levam, né, o sujeito a um fenômeno como esse, ele pode ser variado, né? Então, a gente vai falar muito de fatores de prevenção e fatores de risco, né? Existem fatores que, quando combinado, né, levam esse indivíduo ao sofrimento existencial. Porque é um sofrimento existencial. Tanto que, quando nós tratamos do fenômeno do suicídio, nós estamos falando de uma pessoa que não quer morrer. Nós estamos falando de uma pessoa que quer matar uma dor. Um sofrimento existencial que está ali instaurado por N motivos, né? E que é singular. E aí que entra o trabalho, né, do acompanhamento, da terapia,
conseguir, junto com esse indivíduo, dar um novo significado para essa dor, né? Não é um pozinho mágico que vai lá e vai, ou meia hora de conversa que vai transformar a vida daquela pessoa, mas é ressignificar aquela dor que é única, que é daquela pessoa, que é verdadeiro naquela pessoa, que muitas vezes para mim não tem muito sentido, mas para aquela pessoa é único e é existencial e precisa ter esse atendimento. Até porque algumas são causas, realmente, algumas patologias que precisam ser tratadas, né? Exatamente. O transtorno bipolar, a depressão profunda, isso precisa de um tratamento, né? Exatamente. Que ultrapassa também só a questão do tratamento psicológico. Tem que ter o tratamento psiquiátrico junto, o acompanhamento com medicação e tal, o que acaba complicando, né? Exatamente. Agora, existem algumas maneiras que a gente poderia falar assim, de identificar alguns comportamentos que poderiam levantar uma bandeira vermelha de alerta, assim, para a própria pessoa e também para quem está ao redor dela, os familiares, amigos mais próximos. Existem sim, mas antes de responder o Fabrício, eu queria colocar uma coisa que você chamou aqui a atenção muito bem. Essa questão dos transtornos mentais, né? Em si, os transtornos mentais, eles são, vamos dizer assim, um fator pré-existente. Geralmente, no suicídio, as pessoas vão falar sobre os fatores que precipitaram o ato. Aí, de repente, é uma traição. Ah, mas aconteceu porque foi traído. Ah, aconteceu porque perdeu o emprego. Mas é o anterior, né, que leva a pessoa, muitas vezes, a atentar contra a própria vida. Mas o que aparece na mídia, muitas vezes, é o precipitante. Então, a gente também tem que olhar o antes, né? Às vezes é uma depressão, às vezes é uma bipolaridade, o alcoolismo, uso de drogas. Então, existem N fatores que a gente não pode engessar e falar, porque foi traída, ou porque perdeu o emprego, ou nesse sentido, né? Só o que precipitou, vamos falar assim, a gota d'água, né? Então, a gente tem que olhar esses fatores antes, porque são esses fatores que, de alguma forma, precisam ser olhados pelos nossos governos, né? Porque aí, quem sabe, a gente muda esses números. Porque enquanto a gente achar que é por conta do sujeito, a gente só vai estar sempre apagando os incêndios, né? E não, de alguma forma, prevenindo realmente que aconteçam mortes nesses números aí tão crescentes, como a gente vem vendo, porque isso é uma questão de saúde pública, não é uma questão isolada do João, da Maria ou do Antônio, né? Então, existe no SUS política pública, inclusive, de fornecimento de medicamento para isso? Entra naquela lista de medicamentos do SUS, medicamentos voltados para essa questão da saúde mental? Sim, e na verdade, assim, é interessante pensar sobre isso, porque, assim, falar de prevenção ao suicídio, né, é falar necessariamente de política pública. Então, e aí volta naquilo que eu falei, não adianta a gente só falar, tem que falar setembro amarelo e tal, se não existe a disponibilidade de políticas públicas funcionando de forma efetiva, que é os centros de saúde mental, que é o CAPS-AD, CAPS-2, CAPS-3, unidades aonde essa pessoa pode procurar para ter esse atendimento. E também a medicação disponível. Porque muitas vezes essa medicação, ela é uma medicação que você tem que tomar todos os dias, sem interromper. Se você fica lá, como muitas vezes acontece, a gente sabe dessas situações, que o paciente, ele começa a tomar a medicação, chega o mês que vem não tem, no outro mês não tem, aí chega a medicação, ele toma mais 40 dias, interrompe. Isso não vai... Por quê? Porque é uma medicação que interrompeu, ela vai ter várias... Não só interromper o seu efeito, como ele pode trazer outros efeitos colaterais. Exato. Entendeu? Outros problemas. Então, existe sim essa medicação, ela é prevista, porém, nem sempre a gente tem essa disponibilidade. Exato. Outro entrave também é a questão da falta da cultura da saúde mental, né? Porque Exatamente. As pessoas muitas vezes acham que ir procurar ajuda e falar que não está se sentindo bem, ou que está em sofrimento, ou que tem uma depressão, ou que tem, por exemplo, idealizações, vamos dizer assim, não é nem tabu, uma vergonha falar, né? Procurar ajuda parece ser uma vergonha, né? Então, a gente também tem que acabar com essa coisa de que, vamos dizer assim, psicólogo é coisa de maluco, né?
Quem fala não faz, né? Um dos sinais. Um dos sinais é a pessoa realmente falar, né? Só que as pessoas, só tá falando, não tem coragem. Então, isso é uma mentira, é um mito, né? Então, que muitas vezes acaba custando vida, porque as pessoas deixam de dar importância porque acham muitas vezes que é um mimimi, né? Que nem falam, né? Está muito em voga essa questão do mimimi. Mas, assim, a cultura, né, da saúde mental, ela é imprescindível para que esses números caiam. Porque a gente precisa falar de saúde mental. Não adianta, às vezes, falar só de prevenção ao suicídio sem falar de saúde mental. Porque é pela saúde mental, né, através dessas políticas, né, que fomentem aí, né, vamos dizer, às vezes até verbas para que se abram mais CAPs, né, porque não dão conta. Às vezes tem 1 ou 2 advogados lá, corta aí, hein? Deu um ato falho aqui, aí voltei no jurídico. Então, às vezes, esses CAPs contam com poucos psicólogos, né, e para uma demanda, às vezes, grande, né? E olha que eu falo grande, que nem é tão grande assim, que a maioria das pessoas não procuram, mas para 2 psicólogos é muita coisa, né? Só para traduzir para os nossos ouvintes, porque eles não são tão estudados assim, CAPS é Centro de Atendimento Psicossocial. E lá tem esse tipo de serviço, né? Então, são psicólogos, né, que vão estar ali atendendo, principalmente questões voltadas à saúde mental mesmo, né? Então, são pessoas capacitadas e estudadas para colher a dor do outro, né? Só que, então, precisamos também, assim, pensar que precisamos de mais psicólogos, precisamos de mais concursos para psicólogos, né? Inclusive, Nádia, é legal, assim, também a gente dizer que o CAPS... ele não precisa nem de encaminhamento, ele é de porta aberta. Então, por exemplo, se a pessoa, né, ela entendeu que ela precisa de ajuda, ela está em sofrimento existencial ali, ela pode ir direto lá, ela não precisa pegar um encaminhamento como nos outros serviços do SUS, né? Como se fosse um postinho, né? Como se fosse um postinho, né? Então, ele entra direto lá e já vai ser atendido, né? Só que essas informações, muitas vezes, nem as pessoas têm. Entende? Então, falta muita informação. E eu acho que uma das coisas que eu gosto muito da questão do Setembro Amarelo é justamente essa possibilidade de levar informações para as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas não têm essa informação, né? Nem sabem onde é que está o CAPS, onde está o CAPS em Dourados, né? Não tem essa informação. Às vezes até tem a sigla CAPS lá, mas a pessoa faz a mínima ideia do que acontece lá dentro. Exatamente. Exatamente. E aí eu queria aproveitar uma fala aqui do Fabrício também e juntar com uma outra pergunta que o Fabrício tinha comentado, seria quais os sintomas, né? E aí uma coisa que eu acho que também, que eu fiquei pensando, seria o seguinte: e como poder indicar a pessoa ou mostrar o caminho que ela tem que, por exemplo, procurar essa ajuda para poder discutir sobre o que ela sente? Até a questão da palavra sintoma, a gente não fala, né? Porque sintoma parece uma coisa inerente a um estado meio que biológico, né? Meio que uma doença, vamos dizer assim, né? A gente fala de fatores. Até porque o suicídio, ele não tem um marcador biológico, né? Então, a gente não pode nem falar que é genético nesse sentido, né? Então, assim, os fatores, né? Os transtornos mentais, o alcoolismo, né? O uso de álcool. Aí entra também os fatores socioeconômicos, pobreza, desemprego. Então, todos esses fatores que, de alguma forma, resultam em sofrimento psíquico, né? E que leva a pessoa, às vezes, a esse questionamento, né? Essa falta de prazer na vida, né? Esse querer dar conta de um problema que, muitas vezes, ele não tem solução e a única solução, muitas vezes, pensada é essa, né? No caso, atentar contra a própria vida. E como ele falou, né? O Adriano falou, é bem isso. Às vezes o intuito não é morrer, né? É silenciar, talvez, aquele sofrimento de alguma forma. Porque só quem está dentro de um sofrimento desse para saber, né, a dimensão que para chegar no... Porque a gente tem até os 4 Ds, né? Quando a pessoa se sente aí desesperada, né? Desesperançada, a depressão e o desamparo. Então, são marcadores, vamos dizer assim, né? Quando você percebe a pessoa talvez muito isolada, ou uma pessoa que fica falando muito sobre o desejo de morrer, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que Deus não me levou? Né? Então, às vezes, isso não é mimimi, né? Outro fator muito pesquisar, né? Às vezes você vê as pessoas pesquisando sobre
né? Então, isso também é um fator que enseja aí um alerta, né? Principalmente entre os jovens, que têm esse acesso muito fácil aos smartphones, à internet. Então, pais, mães, sempre fiquem atentos, né? Principalmente um adolescente muito triste, muito isolado, muito no quarto, porque a gente vê que os números vêm crescendo. Infelizmente, são notícias que chegam, né? E que, de alguma forma, a gente tem que olhar para isso. E a gente está falando aqui que é um tabu, assim, social, tem essa cultura, né, de não querer discutir essa saúde mental, e que provavelmente a própria pessoa que esteja sentindo, esteja nesse estado, ela também possa carregar um pouco dessa resistência, né? E como que a gente pode chegar a uma maneira que podemos conversar com ela, assim, no sentido de falar, olha, talvez seria interessante que você buscasse orientação. Como chegar dessa pessoa? Porque ela vai criar uma muralha nela, né? Ela vai assim, não sei o que, eu tô bem... Também o próprio, eu acredito assim, que também o próprio indivíduo, ele também faz parte da sociedade, ele também tem esse tabu dentro dele. Todos nós temos, de certo modo, porque fomos educados dentro da mesma sociedade. Mas eu acho que a grande questão aí, eu acho que é justamente o acolher a dor do outro, sabe? Nós precisamos aprender a olhar o outro, sabe? Aprender a acolher a dor. E acolher a dor do outro muitas vezes, eu não preciso de teoria, eu não preciso ficar preocupado com teoria. Acolher é dar a você o direito de falar da sua dor. Porque muitas vezes eu penso que unido de muita boa vontade, é claro, quando o outro fala, manifesta um sinal de sofrimento agudo, de um desejo, um pensamento de morte, e aí nós vamos falar de pensamento de morte, que normalmente é essa primeira questão. A primeira coisa que eu quero fazer é negar essa dor em você. Não pensa nisso não. Nossa, mas você tem 2 filhos lindos. Tá pensando nisso pra quê? Acho que às vezes também meio que parar, né? Entende? Não, mas eu já passei por isso. Não, mas tem tanta gente que passa por isso e não pensa nisso. Isso é negar a dor do outro, porque a dor do outro é dele. Ele tá sentindo isso. Isso é real na vida dele, sabe? Então isso é acolher o outro, né? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é nisso. Eu não preciso necessariamente saber teoria para acolher o outro. Acolho. E aí, depois disso, o segundo passo seria, eu acredito que conduzir. Conduza. Se necessário, vá junto. Porque existem algumas pessoas que a situação de sofrimento dela é tão grande, o estado é tão debilitado emocionalmente, que ela não tem nem coragem, não tem capacidade de procurar ajuda sozinha. Entende? Muitas vezes o paciente, alguns psicólogos da suicidologia falam muito sobre isso. Muitas vezes quando o paciente chega na clínica, ele já deveria ter chegado lá há 1 ano atrás. Sim. Porque a situação está muito difícil, sabe? Para fazer o manejo da situação. Então, primeiro ouvir o outro. Aprenda, esteja ali só você. É só um ser humano diante de outro ser humano. Conduza o outro. Se você identificou que existe um sofrimento ali, que existe, sabe? E aí, respondendo aquilo que foi perguntado em relação a níveis, a gente fala muito de pensamento de morte e idealização. Qual que é a diferença? O pensamento de morte é quando, como a Nádia falou, a pessoa às vezes, na frase ali, ela solta não sei porque que eu ainda estou vivo. Por mim já tinha ido, sabe? Isso é pensamento de morte. Adriano, mas às vezes na brincadeira ali eu já falei isso. Não, tudo bem, mas aí a gente volta. É multicausal. Se você olhar isso, quando você combina isso com outros fatores, é uma luz de alerta, é um sinal de alerta que está ligando ali. Se o indivíduo ele continua nessa situação, nesse sofrimento, ele vai evoluir. E ele vai para a idealização. A idealização é quando ele já tem um plano. As pesquisas, né? Uma pesquisa. Se você conversa com essa pessoa, ela chega a dizer para você como pode finalizar, como ela pode chegar no ápice do negócio. Então, veja,
existe uma evolução. O ato em si, ele é só a ponta do iceberg. Essa pessoa, ela já vem eu penso muito isso, essa pessoa ela já vem tendo pequenos suicídios ao longo da vida dela, sabe? Suicídios na sua vida social, na sua vida profissional, na sua vida familiar, porque quando você vê um episódio e você vai olhar o histórico, você começa a perceber. Exato. Sabe, ali várias situações e momentos em que você identifica, olha. A Karina Okajima, ela fala que a pessoa, ela chega a entrar num estado de morrência. Exatamente. Ela usa essa palavra para descrever todo esse processo. Então, assim, ao deixar de querer viver, não acontece assim, né? É um estado de morrência, isso leva um tempo, um curso, né? Vai passando as etapas, assim, também. Então, a gente olhar para um sujeito e perceber, de repente, a gente consegue, de alguma forma, estancar, vamos dizer, esse curso, né? Esse estado de morrência. Tem aquilo de não, não julgar o indivíduo, né? Até o Mário Quintana tem um poeminha que eu gosto muito dele, que ele fala assim: a nós nos bastem nossos próprios ais, que a ninguém sua cruz é pequenina. Por pior que seja a situação da China, os nossos calos doem muito mais. Exatamente. Né? Porque a gente nunca sabe a dor do outro, a gente julga o outro pela nossa dor. Então a pessoa está passando uma dificuldade, aquilo que o Adriano falou. Não, mas você tem sua casa, você tem seu carro, você tem seu emprego, você tem sua família, você tem não sei o quê, você tem isso, você tem aquilo, tal. Mas não está perguntando o que você não tem, né? Exatamente. O que está fazendo falta, o que está fazendo sofrer. A gente tem essa mania. Ainda mais nós aqui, assim, a gente tem uma mania de achar que tudo é zoeira, tudo é brincadeira, tudo... Né? Então tem que passar num filtro meio duro para a gente se sensibilizar aqui também, né? Mas a pessoa está num momento de desespero, sei lá, de ansiedade, né? Acho que ouvi também em algum lugar que após a pandemia estamos vivendo uma epidemia de ansiedade, né? Ansiedades, depressões, né? Sim. Que é algum lugar que a pessoa possa procurar para ser atendido com facilidade, né? Em qualquer momento e tudo, para poder fazer isso, conversar e ser ouvido. Então, voltando lá, a questão dos CAPs, né? E também no caso, os núcleos, né? De psicologia, tanto da Unigran, também tem o da UFGD, né? Então, não é só a Unigran, tem o UFGD, também tem um núcleo. Os CAPs... tem o CVV, que esse é importantíssimo. Esse é importantíssimo. Que é 188, o telefone, é 24 horas, eles estão ali. É o Centro de Valorização à Vida. Isso é a nível nacional, e eles estão lá 24 horas atendendo telefones, ou mesmo por chat, né? As pessoas podem entrar em contato, quem estiver em sofrimento, liga, e tem lá, são voluntários, é um trabalho voluntário, de pessoas que passam por uma capacitação também, então eles são treinados para ouvir, para acolher, principalmente nesses momentos, né, em que a pessoa ali está bem no risco mesmo, bem na iminência mesmo de cometer o ato. Então, eles recebem bastante ligações. Então, é importante gravar esse número aí, se vocês puderem dar o destaque, é 188, CVV. 188 CVV. Centro de Valorização à Vida. Põe na descrição do episódio. Isso, por favor. Talvez, acho que essa é uma das grandes marcas, assim, da campanha Setembro Amarelo, sabe? É levar essa informação do CVV para as pessoas, sabe? Porque, às vezes, você tá lá na sua casa, você tá... não tem ninguém para conversar. E existe. Existem pessoas que não têm. Na verdade, até tem pessoas para conversar dentro do meio, né? Mas eu acho que a própria pessoa cria essa resistência. Né? Fala, poxa, não quero expor esse meu problema. Exatamente. Falar com alguém totalmente estranho, que ela não conhece, não tá vendo, não sabe quem é ela. E você não precisa nem se identificar no CVV, né? Então, você liga lá... E é gratuito, né? Exatamente, gratuito. Você vai falar, você vai desabafar, a pessoa vai te fazer um acolhimento ali. O voluntário ele é preparado para isso. Então, é muito importante. Isso ajuda a quebrar certas barreiras, aquela pessoa que tem receio, tem medo, tal. E até mesmo, eles fazem alguns encaminhamentos, né? Dependendo da região ali, eles têm os telefones úteis, os lugares para eles encaminharem. Eles não vão deixar a pessoa solta, eles têm todo um aparato por trás, fazer pesquisas, né? E, de repente, já encaminhar as pessoas também. Nossa, é um serviço muito completo, né? Sim, Na verdade, né? E fica com no caso, né, o ouvinte, né, lá do outro lado, e a pessoa que, por exemplo, entrou em contato, fica o tempo que for preciso.
Não tem um tempo também, ele faz o acolhimento. Enquanto a pessoa estiver necessitando daquela escuta, né, daquele acolhimento ali, eles ficam. Essa é a grande diferença que pode ajudar bastante, né? Vamos dar nossa contribuição para o Setembro Amarelo também? Vamos. Um pouco de direito na questão aqui. Isso aqui é para aquela pessoa que está mal intencionada, né? Existe um crime para aquele que induzir o suicídio ou auxiliar ao suicídio, né? Não existe crime de suicídio, porque seria uma dupla penalidade aqui, tá? Então, o crime do induzimento ao suicídio, diz o artigo 122 do Código Penal, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Então, essa automutilação foi incluída em 2019. Não existia a questão da automutilação. Eu imagino que era por causa daquelas brincadeiras que estavam ficando famosas na internet. Isso, da baleia azul, não sei o que e tal. Não sei o que do Pateta. Também aí incluíram a automutilação. Então, qual que é assim? Induzir ou instigar. Então, a pessoa está dando sinais, né, que foram mostrados aqui, o outro vai lá e instiga. Não, realmente você não tem saída e tudo, faz tudo. E também prestar-lhe auxílio material. Auxílio material você dá os meios pelos quais a pessoa vai chegar ao suicídio. Seja fornecendo o medicamento que ela vai tomar, a arma que ela vai utilizar, né, o meio para aquilo ali. Então, isso tem uma pena de reclusão de 6 a 2 anos se a pessoa tentou e não conseguiu o suicídio. Se ela conseguiu, isso aumenta daí para detenção, daí aumenta também a pena. E uma coisa interessante em 2019, que aumenta até em dobro a pena se isso é feito através da internet. Uma maneira de você barrar justamente essas situações que você falou, Vinícius, né? Depois vai fazendo essas campanhas ali para a pessoa ir se automutilando e a última prenda que tem que pagar, né, é a pessoa se matar, entregar a vida. Então, a alteração foi em 2019. Era até um artigo do Código Penal meio deixado para lá, que a gente quase não estudava na faculdade. Falava do 121, que é matar alguém, e pulava para lesão corporal, né? A gente estudava mais o infanticídio do que o induzimento ao suicídio. Então, isso aqui são meios também, porque alguém pode se aproveitar da situação de sofrimento de alguém, dado o interesse que ele pode ter direto ou indiretamente na morte da pessoa, se aproveitar daquele momento, né? De fragilidade. É claro que a prova vai depender de caso a caso aqui, mas há essa questão. Então, você, acadêmico de direito, suicídio não é crime, mas o induzimento ao suicídio e a automutilação é crime. Então, aí fica aí. Até sobre isso que você está falando, essa questão do crime, atualmente a gente deixa de usar, né, a expressão cometer o suicídio. Até porque a palavra cometer, ela está muito ligada a essa questão do crime, da criminalização. Então, a gente, a morte por suicídio, né? Geralmente é essa expressão. Parando para pensar, dá uma ideia de que ele quer buscar o resultado. Exatamente, né? Então, exatamente. Meio que também diminui a importância da discussão. E parece ser uma coisa boba, né? A gente fala assim, mudar só um termo e tal. Mas isso existe um peso muito grande, né? Até sobretudo para quem permanece. Porque às vezes a gente fala muito só da pessoa que morreu por suicídio, mas a gente esquece de jogar a luz sobre aqueles que permanecem, né? Que geralmente são os sobreviventes, que nós chamamos de sobreviventes. Pai, mãe, filho, amigo próximo, né? Recentemente, a OMS até estava falando sobre isso num estudo, que é quase 20 pessoas diretamente ligadas. Exato. Né, um impacto direto de uma morte por suicídio. Então, a gente precisa também olhar para esse lado, né? A pós-venção, que é esse termo usado para as pessoas que permanecem, para os sobreviventes, também é uma coisa que a gente precisa bater muito nessa tecla, né? Porque isso é importante. É o acolhimento à família, né? A pós-venção, esse acolhimento aos que ficaram enlutados, no caso. Também deve ser uma pauta boa para vocês, quem sabe, no próximo setembro. É verdade. Né? Porque realmente são pessoas que às vezes a gente esquece, né, nessa discussão, né? Aqueles que sofrem também com isso. Até eu acho que a pessoa que tentou, né, e não alcançou o suicídio. Exatamente. É um sobrevivente também. É um sobrevivente. Às vezes pode carregar uma carga de culpa em virtude da tentativa, né, de culpa, vergonha e tudo mais. Além das limitações, né, que possa ter sofrido com a tentativa, né?
São muitas marcas, né? Ficam muitas marcas para serem sanadas aí. Caramba, hein? 36 minutos. Então, né? Foi uma aula aqui, inclusive com você, professor Fabrício, com a parte de penal, hein? Ai, mano. Quem diria um professor de direito pra civil, mim, eu já aprendi, porque eu não sabia da mudança dessa lei, ó. Tá aí uma coisa que eu aprendi. Eu descobri ela hoje, que eu procurei suicídio no Código Penal e apareceu, sabe o que eu sabia? Que tinha um artigo. Revelando aí o seu desejo de ser um criminologista. Como é que é? Um criminologista? Um criminalista. Criminalista. Esse desejo durou bem pouco no começo da profissão, já abandonei ele. Bom, mas a gente chegando então ao fim de um episódio aqui especial do Direito Mato, um episódio multidisciplinar. Agradecemos a Nádia, o Adriano, que fazem parte da comissão da campanha Setembro Amarelo. Se você for aluno aqui da Unigran, bem interessante poder conversar com vocês, com o curso de psicologia, né, para conhecer mais esse projeto bem interessante, que o mês acabou de começar, então imagino que vocês estão com uma programação aí muito interessante. Sim. Muito obrigado aí mais uma vez pela participação, obrigado também à Unigran, ao Paulo por ajudar aqui a gravação do nosso podcast e você também, nosso ouvinte. Há algum canal do curso, Instagram, alguma coisa? Preciso só fazer um adendo aqui, que nós esquecemos de falar, mas somos em 3 acadêmicos nessa comissão. Tem a Lidiane também, a Lidiane Araújo, que não está aqui com a gente hoje, né? Mas ela também faz parte dessa comissão. E convidamos, né, a todos os acadêmicos para participar também, né? Da semana que a gente vai ter alguns eventos ainda, aí você pode falar melhor do que eu, que você está mais por dentro, você que contratou lá, então... A nossa programação é grande, assim, a gente tem 2 ações sociais. Primeiro que a gente participou da desfile cívico, que teve agora, né, então foi um momento bem legal, que os acadêmicos foram à rua. Nós temos 2 ações sociais que vão acontecer sábado, que vem dia 10, né, no dia 10 de setembro. Uma na praça, na parte da manhã, com panfletagem, bate-papo com as pessoas na rua. E dentro do shopping, uma parceria com o Shopping Avenida Center também, no domingo à tarde, das 10 às 18, nós vamos estar com os acadêmicos lá, conversando com as pessoas, entregando orientações, né? No dia 30, nós temos 2 palestras, uma palestra com a professora Daniele, da Suicidologia, e à noite, às 19 horas, com um comunicador, Anderson Nunes, fundador do Instituto Gente Feliz, também, que trabalha com saúde mental, vai estar trabalhando com a gente. E uma coisa legal, Nádia, a gente não pode deixar de esquecer de falar que esse ano, esse projeto ele é encabeçado pela psicologia, pelo curso de psicologia, mas nós ganhamos uma força tremenda assim, com a galera da publicidade. Nós temos mais de quase 50 alunos enganjados, trabalhando com a gente, pensando decoração, pensando formas de levar informação para as pessoas. É uma coisa que exatamente material, é uma coisa que a gente ficou muito feliz, né? Nós queremos que o ano que vem mais cursos possam estar com a gente. Esse ano o direito está com a gente, né? Porque vocês também estão com a gente. Isso é uma contribuição de vocês para nós. Que esse projeto, o nosso sonho sempre foi que esse projeto ele é organizado pelo direito, mas que ele seja da faculdade, de todos os cursos. Não, o projeto da psicologia. Exatamente. Olha o outro falho aí, hein? O projeto é da psicologia, mas que ele também acabe aí, né, sendo abraçado pelas demais faculdades da Unigran. Para conhecer mais, tem algum Instagram do curso? Não, todas as publicações nossas, elas são colocadas no Instagram da Unigran direto. Da Unigran. Unigran. Isso, @Unigran. Beleza. Só procurar no @Unigran, vai ter todas as publicações do projeto e etc. Exato. Agradecer novamente ao Adriano, a minha amantíssima e queridíssima esposa Nádia. Eu que agradeço. Pela disponibilidade de vocês e para apresentar esse tema para todo mundo, né, que acompanha o nosso podcast. Saudáveis ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.